Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou Paulo Aito e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Qui il lavoro è molto e c'è bisogno sempre dell'aiuto di tutti. E la presenza e l'appoggio di aiuto alla Chiesa che soffre e di tanti altri ci permette di lavorare e soprattutto di andare avanti, sia nella formazione dei giovani, sia nell'impegno che abbiamo con le scuole. O carmelita Aurélio Gazera está em Baoro, na República Centro-Africana, e numa mensagem enviada para a Fundação AIS, em Lisboa, ele faz-nos um breve retrato deste país que há 50 anos acolheu pela primeira vez 4 padres da sua comunidade religiosa. Esta mensagem é um pretexto para falarmos também deste país praticamente em guerra desde 2013, com grupos armados, os Seleka e os Anti-Balaka, a espalharem terror e morte e destruição em todo o lado. Na mensagem que nos enviou, o padre Gazera faz referência a isso e, como vamos escutar mais daqui a pouco, tinha acabado, aliás, de receber uma chamada telefónica da missão carmelita em Bozum, onde apareceram alguns rebeldes, alguns homens armados, para nos falar não só desta mensagem e dos desafios, claro, que se colocam à Igreja na República Centro-Africana, mas também de todas as notícias que estão a marcar na atualidade. Vamos ter connosco, uma vez mais, a Catarina Martins Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E vamos ter, de facto, muitos temas para desenvolver ao longo desta hora. Além da mensagem do missionário carmelita, vamos também até ao Cazaquistão, a propósito da situação de crise que se vive neste país. Vamos à Nigéria, onde ainda se choram as cerca de 200 pessoas que perderam a vida em ataques armados apenas desde o início do ano. Vamos também até ao Sri Lanka para conhecermos uma comunidade católica, a comunidade de Maliboda, numa zona da plantação de chá, do famoso chá do Ceilão, mas uma zona muito pobre e que deseja ter uma capela nova que substitua o atual edifício que está em ruínas. E vamos também falar uma vez mais do relatório da Fundação AIS, Ouçam os gritos delas, em que se denunciam situações de rapto, casamentos forçados e violência sobre raparigas e mulheres cristãs em vários países do mundo. Um tema explosivo que o mundo precisa mesmo de conhecer. Bom, mas antes vamos focar a nossa atenção na Nigéria, onde, como eu referi mesmo há instantes, a comunidade cristã no nordeste deste país chora a morte de muitas pessoas em consequência de ataques armados que ocorreram nas últimas semanas. E o balanço, importa dizê-lo, ainda é inconclusivo, mas calcula-se que pelo menos cerca de 200 de pessoas tenham perdido a vida só na primeira semana de janeiro no estado de Zamfara, após ataques por homens armados em diversas aldeias. Catarina, afinal, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, segundo relatos divulgados pela comunicação social, portanto, centenas de homens armados que se deslocavam em motocicletas, atacaram pelo menos 10 aldeias nos distritos de Anka e Bukauyum, logo nos primeiros dias do ano, disparando quase de forma indiscriminada sobre a população. O balanço, como diz, ainda é provisório, mas tudo indica que serão de facto, e muito provavelmente, mais de 200 de mortes. Bom, além das vítimas, há também um elevado número de deslocados. Sim, além das vítimas que já referimos, calcula-se que mais de 10 mil pessoas terão fugido das suas aldeias, estando agora refugiadas nas matas e com receio de voltar a casa. Sinal também da enorme instabilidade que se vive na Nigéria, em especial na região centro e norte, é um número crescente, de facto, de sequestros. Aliás, no final do ano passado, houve mesmo o caso de um padre católico que acabou até por morrer depois de ter sido vítima também de uma tentativa de rapto. Sim, é mais um caso a lamentar nesta onda de violência da Nigéria,
na Nigéria, que tem de facto atingido tão profundamente a comunidade cristã. Portanto, o padre Luca Adeleke foi assassinado no estado Ogun na sequência, ao que parece, de uma tentativa fracassada de rapto com a construção de dinheiro. Portanto, o carro onde viajava o padre foi alvejado num gesto de intimidação, mas a verdade é que algumas das balas acabaram por atingir as pernas deste sacerdote, que ainda tentou ir até ao hospital mais próximo, mas acabou por desfalecer e acabou mesmo por morrer. Face a estes episódios de violência extrema sobre as populações no nordeste da Nigéria, região que desde 2009 tem estado na mira, podemos dizê-lo, dos jihadistas do Boko Haram, o cardeal John Onaiyekan, que é o arcebispo emérito de Abuja, afirmou em declarações agora publicadas pelo Vatican News que se está perante a maldade de terroristas que matam pessoas sem qualquer tipo de justificação. Sim, para o cardeal Onaiyekan, os autores de todos estes crimes não são apenas bandidos, eles são terroristas que invadem os campos, matam os agricultores, que atacam aldeias e que matam sem piedade. Portanto, ele também, o cardeal, denunciou também estes inúmeros casos de sequestros de crianças e jovens em escolas nigerianas, nomeadamente no centro e no norte do país. A irmã Jacinta Navoiri vive precisamente no norte da Nigéria, que é a região, como já dissemos, mais atingida pelos ataques dos terroristas, na zona onde os cristãos mais têm sofrido. A irmã Jacinta, que pertence à congregação das Dominicanas de Santa Catarina de Sena, tem erguido a sua voz na denúncia desta situação. Sempre que pode, ela conta o que se passa, ela pede ajuda e pede pelo menos para o mundo acordar para esta realidade. Há pouco, mais de um ano, numa iniciativa dos nossos colegas da Fundação AIS em Itália, a irmã Jacinta descreveu em plena cidade de Roma os horrores que as populações têm sofrido no norte da Nigéria e pediu as orações de todos para que esta verdadeira tragédia possa chegar ao fim. I am Sister Jacinta Ohiri, Dominican Sister of St. Catherine of Siena. My congregation is based in northern Nigeria. As you must have heard on the news, there have been a lot of terrorist attacks on life and property, particularly in the northern Nigeria, the far north and the north central. We've heard about the herdsmen attack on villages. A lot of villages have been wiped off in the herdsmen attack, and people have been killed. You heard the story of the two priests and their parishioners who were killed while they were having mass. You have a lot of kidnapping. They kidnap people, take them to the bush. Sometimes they kill them, sometimes they demand ransom, and it's caused a lot of tension. A lot of people have had to leave their villages and they are in internally displaced camps. They cannot go to their farms. They don't have resources to feed themselves. They live only on donation from whenever it comes. So it's a huge problem, and thousands of people are living in IDP camps, which is not good. And it's also a lot of tension. There's a lot of tension, and all of us who are living there, we experience the tension, we experience the effect of the state of insecurity in the north. And so we pray that God will in no distant time intervene and restore peace so that people can return to their homes, go back to their normal business, and experience peace. Feel free to worship in their churches without fear of any form of attack. Thank you very much for your continued prayers and support. A questão dos ataques do Boko Haram é muito significativa e, importa dizê-lo, não afeta apenas a Nigéria. Já galgou fronteiras com vários países da região a sentirem também a ameaça destes jihadistas que desejam a criação de um califado e que são considerados mesmo como um dos mais
temíveis grupos terroristas da atualidade. É o caso, por exemplo, Catarina, dos Camarões. Exato, Paulo, de facto, e a AIS está particularmente preocupada com esta situação, até porque são vários os relatos que nos chegam de ataques a paróquias, à comunidade cristã, também neste país. É também o caso da paróquia de Coceri, situada na diocese de Iagoa. Precisamente, Paulo, então numa mensagem via WhatsApp que nos fez chegar à Fundação AIS, o padre Jacques Njalanja disse-nos que esta é a região mais afetada pelos ataques do Boko Haram e fala mesmo em casas e em cabanas queimadas, numa violência constante e com disparos de armas diariamente, todas as noites. Um ambiente de terror que ajuda a perceber também o elevado número de pessoas deslocadas, de refugiadas, também neste país. Claro, portanto, na conversa que teve connosco, o padre diz-nos que, em consequência destes ataques, desta violência, a população ficou como que paralisada de medo e que as pessoas tiveram de fugir, deixando para trás tudo, inclusivamente as cabeças de gado, que são, sem dúvida, o sustento destas famílias. Vamos então recuperar essa conversa via WhatsApp com o padre Jacques Njalanja. Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons est, on peut dire, la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que les BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Et des relations, ne serait-ce que dans l'accompagnement, à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains de conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. Um país que está também a marcar a atualidade é o Cazaquistão. Uma revolta neste país da Europa de Leste, logo nos primeiros dias do ano, por causa do aumento do preço dos combustíveis, nomeadamente do gás, levou a uma resposta musculada por parte das autoridades e o balanço não podia ser mais trágico. Calcula-se que haverá mais de 200 de vítimas. E em resposta a tudo isto, os bispos do Cazaquistão pedem, Catarina, orações pela paz. Sim, o dia 13 de janeiro, portanto, na passada quinta-feira, ficou marcado na Arquidiocese de Maria Santíssima em Astana, portanto, a sede do Episcopal da Igreja Católica no Cazaquistão, por uma jornada de oração pela paz no Cazaquistão e pelas vítimas dos confrontos que se geraram nas últimas semanas neste país e após o anúncio do aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis. A jornada de oração foi convocada pelo arcebispo Dom Tomás Cepeta, que lamentou toda esta violência
e todo este derramamento de sangue. Sim, o arcebispo lamentou não só as vítimas, mas também apelou à comunidade para agir no sentido da resolução pacífica destes problemas do país. Recordou também as palavras do Papa Francisco, que entretanto já falou também sobre estes incidentes no Cazaquistão. Obrigado, Catarina, mas não é deste Cazaquistão em tumulto que eu quero falar agora. Quero falar-vos, sim, do país que ainda recorda os tempos soviéticos, um Cazaquistão que está presente ainda nas ruas, na tristeza das pessoas, na pobreza do dia-a-dia. Quero mostrar-vos agora um Cazaquistão onde vamos encontrar 3 mulheres que são mães de verdade de crianças oriundas de famílias disfuncionais. É a Rita, a Samuela e a Vieira. São 3 irmãs, 3 religiosas que transformaram uma casa na paróquia de Capochagai num verdadeiro lar. Меня зовут сестра Рита Курочкина. Я работаю в детском приюте в Капчагае, в Казахстане. В этой стране коммунизм, он принес огромное опустошение. Многие люди перестали верить в Бога. Многие дети попадают к нам, которые испытали очень много травматизма в своей жизни. Они были свидетелями, как родители их пьют, иногда бьют, и они убегали из дома. Хотя ситуация очень тяжелая, мы стараемся выходить этим детям навстречу и творить для них семью. У нас здесь работает 3 сестры. Сестра Вера, сестра Самуэла и я. Катерина, слушай, еще 3 минутки, хорошо? С нашими детьми мы находимся постоянно, круглые сутки, 7 дней в неделю. Очень важно для нас, чтобы наши дети, они развивались. Мы учим с детьми уроки, ведем их в школу, забираем со школы, водим на разные кружки. Очень важно для нас, чтобы они развивали то, что им нравится, свое хобби. Для нас самым большим вознаграждением будет то, если наши дети вырастут добрыми и хорошими людьми. Спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете, всегда нас поддерживаете и что можем всегда на вас рассчитывать. Спасибо вам большое! Do trabalho magnífico de Rita e das outras irmãs no Cazaquistão, vamos agora até ao Sri Lanka, para a região das plantações de chá, onde vamos encontrar uma pequena comunidade cristã que tem um sonho muito especial, muito querido, que é a construção de uma capela que substitua o edifício atual que está em ruínas. Para já, importa dizer que quando se fala nas plantações de chá do Sri Lanka, nós estamos, Catarina, a falar no afamado chá do Ceilão. É verdade, Paulo, e eu que gosto tanto de chá, posso dizer mesmo que o chá do Ceilão não é só um dos mais conhecidos, como é também um dos melhores do mundo. Bom, já agora uma nota também para dizer que este país, que é o Sri Lanka, o antigo Ceilão, chegou a fazer parte do mundo português. Sim, fez parte do Império Português e manteve o nome de Ceilão até ao século passado, até meados do século passado, nomeadamente até 1972, quando passou então a ser o Sri Lanka. Mas, quanto a chá, Paulo manteve de facto manteve-se fiel às suas origens e continua de facto a ser identificado em todo o mundo como chá do Ceilão. Dificilmente se imagina todo o trabalho árduo, minucioso e pesado até que ocorre desde a colheita na plantação de chá até à chávena. É um trabalho de facto duro, feito por homens e mulheres que normalmente pertencem aos mais pobres da sociedade. É verdade, é um trabalho duro, mal pago e que afeta tanto homens como mulheres, mas mais de metade dos trabalhadores destas plantações de chá são de facto mulheres.
É assim em todo o Sri Lanka e é assim, claro, também nesta região de Dharaniangala. É aqui, na paróquia de Maliboda, que vamos encontrar então uma pequena comunidade católica. Para já importa dizer que a maioria da população local, como aliás em todo o país, é budista. Sim, o Sri Lanka é um país essencialmente budista, portanto, com quase cerca de 70% da sua população é budista. Os hindus são a segunda maior comunidade religiosa e também uma das mais importantes, a segunda mais importante, com cerca de 14% da população. E os cristãos são apenas, ou não chegam sequer a 10% da população. Mas ali em Maliboda vivem 53 famílias católicas. É por causa deles que estamos a falar deste país. São famílias que dependem do trabalho duro e mal pago também nas plantações de chá. A população local é quase toda analfabeta. As crianças, por exemplo, quando se tornam suficientemente altas para chegar às folhas dos arbustos, são enviadas também para as plantações. Sim, de facto o trabalho é muito duro, é muito cansativo, é pago ao dia e com a agravante, de facto, quando chove muito intensamente é impossível colher as folhas de chá e por isso as famílias deixam de ter trabalho, como consequência deixam de receber salário e como consequência ficam sem sustento da sua própria família. É importante essa nota, Catarina, pois ajuda a compreender a missão que é desenvolvida pela Igreja local no apoio a estas pessoas tão humildes que mal conseguem sair da miséria. Sim, a Igreja desenvolve um trabalho notável nesta região, portanto todos são acolhidos e apoiados pela Igreja, independentemente de serem hindus ou cristãos ou budistas, portanto a porta da Igreja está sempre aberta para eles. Bom, neste caso a porta até pode estar mesmo sempre aberta, porque isso é indiferente, é apenas uma metáfora, pois a Igreja está em ruínas. É verdade, Paulo, portanto, na década de 50 do século passado, portanto, a Igreja Católica recebeu um edifício que existia nesta plantação de chá, portanto, era um edifício, era um espaço que estava sem ser utilizado e foi na altura cedido então à Igreja Católica, à comunidade cristã, que acabou por adaptar este espaço, este edifício e acabou por servir como capela até agora e tem sido assim até agora. Mas as fortes chuvas que eu falava há pouco impedem o trabalho, muitas vezes, destes trabalhadores, também têm provocado, como é óbvio, danos neste edifício, têm deixado marcas ao longo dos tempos e isto foi debilitando ou deixando cada vez mais frágil este edifício que está neste momento, podemos dizer, quase que em ruínas e corre efetivamente o risco de colapsar. A inutilização da capela tem sido particularmente sentida pela população local. Deixou de haver um espaço para a celebração da missa, mas deixou também de haver um local para as aulas de catequese, deixou de haver um sítio até para as pessoas se encontrarem. Sim, e podemos dizer que todos em Maliboda anseiam de facto pelo dia em que a capela possa voltar a abrir as suas portas. Mas para isso são necessárias muitas obras, são precisos novos alicerces, novos pilares, é preciso substituir toda a estrutura de madeira que existe neste edifício, assim como a parte elétrica. E, além disso, o edifício é pequeno para as necessidades atuais e por isso também há esta necessidade também de ampliar este próprio edifício. E é aqui que entra a Fundação AIS. Sim, de facto é um gosto associarmos este projeto a este desejo desta comunidade cristã no Sri Lanka. Portanto, para concretizar o sonho de uma capela renovada, os cristãos de Maliboda já pediram ajuda à Fundação AIS. Portanto, toda a comunidade tem vindo a contribuir, mas dentro das suas possibilidades, claro, mas não é possível, não conseguem sozinhos angariar os fundos necessários para concretizar todas as obras, porque ainda são com um valor razoável e que é quase impossível a comunidade conseguir. Portanto, o valor que eles precisam são cerca de 10.000 euros para reconstruir esta capela, para que esta capela volte a fazer a sua função de espaço, de reunião de toda a comunidade cristã. E para ajudar a comunidade a voltar a ter a sua capela que tanto sonham, é preciso o quê? Bom, basta entrar em contato connosco, Paulo, para o nosso telefone e dizer que viram este programa aqui na Canção Nova e gostavam de facto de ajudar
de ajudar a reconstruir esta capela no Sri Lanka. Qualquer ajuda que lhe possamos fazer chegar, como sempre, é sempre muito bem-vinda, e toda a ajuda, pequena ajuda, fará de facto a diferença. Por isso, em nome de toda esta comunidade tão pobre, mas tão devota, desde já o meu muito obrigada pela vossa ajuda e pela vossa generosidade. Nem todos no Sri Lanka vivem das plantações de chá. Também há, por exemplo, pescadores, famílias que se dedicam ao difícil e perigoso trabalho do mar. É o caso de Rajani e Sebastião. São um casal cristão que atravessou alguns problemas, mas que redescobriu a harmonia familiar graças à igreja, graças ao empenho do pároco, que resolveu fazer o quê? Promover uma série de encontros de casais com o apoio da Fundação AIS. De facto, mesmo nos sítios mais improváveis, mesmo nos lugares mais longínquos, que às vezes nem se encontram nos mapas, é possível encontrar, isso sim, essa marca de solidariedade, de carinho e de amor que dá pelo nome de Fundação AIS. இது இலங்கை நாட்டின் அழகான தீவு. பனைமரங்கள் சூரியன் கடற்கரை காணப்படுகிறது. எனது பெயர் ரஜனி. இவர் எனது கணவர் செபஸ்டியன். பெரும் உதவியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருந்ததை பற்றி நான் சொல்லப் போகின்றேன். 1998ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் எங்களது குடும்பத்தை ஆரம்பித்தோம். எனது கணவர் ஒரு மீனவர். அவருக்கு சொந்தமான இயந்திர படகு இருந்தது. கடலின் மூலம் வாழ்க்கையை நடாத்துவது கடினம். ஆனாலும் எங்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக அமைந்தது. துரதிர்ஷ்டகரமாக இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையிலான போர் எமது உடைமைகளை விற்று இந்தியாவுக்கு செல்ல கட்டாயப்படுத்தியது. நாங்கள் திரும்பி எமது கிராமத்துக்கு வந்தபோது எமது திருமண வாழ்வில் பல பிரச்சனைகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது. எனது பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியற்றவர்களானார்கள். எங்களது வறுமை காரணமாக எங்களுக்குள் சண்டை ஆரம்பித்த போது எமது பங்கு தந்தை எமது பிரச்சனைகளை கண்டு எமது மறை மாவட்டத்திலுள்ள குடும்ப நல பணியத்துக்கு சிபாரிசு செய்தார். அங்கே கடவுளுடைய வார்த்தையானது எம்மை பாலைவனத்திலிருந்து பரலோகம் செல்ல வழிவகுத்தது. இன்று இயேசு ஒளியாக இருந்ததுடன் நாங்கள் எதிர்நோக்கும் கஷ்டங்கள் இருந்து நெறிப்படுத்துகிறார். இந்த நத்தார் உங்களது அன்பானவர்களுக்கு பொருட்களை கொடையாக கொடுப்பதற்கு பதிலாக விசுவாசத்தை கொடையாக கொடுக்க வேண்டும் என சொல்கிறது. என்னை போல ஒருமித்து வாழ்வதற்கு அவர்களும் குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் என எனக்கு தெரியும். விசுவாச கொடையை ஏசியனூடாக பெறுவதுடன் ஆலய அறிவுரைகளை பலமாக பாதுகாக்க வேண்டும். No arranque do programa de hoje, nós vimos um padre a referir o apoio da AIS à missão carmelita que comemora 50 anos de presença na República Centro-Africana. Nós já vamos falar dele, do padre Aurélio Gazera, mas antes importa lembrar que este país vive, Catarina, num clima de guerra desde 2013. E tantas vezes que já falámos aqui no nosso programa deste país, da República Centro-Africana. Portanto, desde 2013, como referiu, o então presidente Bozizé foi afastado do poder pelo Cheleca, portanto, grupos maioritariamente muçulmanos, e desde então este país, a República Centro-Africana, não mais conheceu dias de paz. Portanto, os Cheleca não só afastaram o presidente do poder, provocaram também uma enorme onda de violência em todo o país, que continua a estar presente até aos nossos dias, e que, face a esta brutalidade dos Cheleca, começaram então a aparecer um pouco por todo o lado grupos de autodefesa denominados os anti-Balaka. E o caos instalou-se no país. O caos, a violência, a destruição. É neste contexto que o padre Aurélio Gazera enviou então uma mensagem para Lisboa, para a Fundação AIS, uma mensagem a propósito, Catarina, destes 50 anos de presença carmelita
na República Centro-Africana. Sim, portanto, tudo teve início em a 16 de dezembro de 1971, quando então os primeiros 4 missionários chegaram a Bozum. Portanto, foram o padre Agostino Mazzotti, Niccolo Elena, Marco Conte e Carlo Quencio. Desde então, os carmelitas têm de facto tido um papel extraordinário, mesmo essencial, no apoio às populações, em particular aos mais desfavorecidos, um papel que merece todo o nosso apreço, pois este é um país, como dissemos, que praticamente em guerra há já quase uma década. Uma década de guerra que se transformou também num verdadeiro desafio para os carmelitas. Exato, e o padre Aurélio Gazera refere isso mesmo na sua mensagem, na mensagem que nos enviou. Portanto, a construção da paz, este desarmar dos corações, o apoio às populações mais necessitadas são, de facto, algumas das urgências que se colocam aos carmelitas, que hoje em dia prosseguem então este trabalho iniciado por esta comunidade religiosa já em 1971. No arranque do programa vimos então o padre Gazera a destacar a importância da ajuda que a Fundação AES tem dado à missão carmelita. No vídeo que ele fez questão de gravar em plena igreja de Baoro, ele faz um breve retrato, não só da situação na região, mas também do trabalho que a sua comunidade religiosa tem vindo a fazer na República Centro-Africana, país que, como vimos, está praticamente em guerra desde 2013. Buongiorno. Sono Padre Aurelio e vi parlo da Baoro, in Repubblica Centrafricana, un paese nel cuore dell'Africa, poco conosciuto e conosciuto più spesso per i problemi e le difficoltà. Abbiamo appena celebrato il Natale e stiamo avviandoci verso il resto dell'anno con la riapertura delle scuole e proprio questa mattina mi hanno chiamato dalla nostra missione di Bozum dove è segnalata la presenza di ribelli. La Chiesa sta lavorando molto, ma le difficoltà sono ancora tante. Proprio in questi giorni, insieme a altre confessioni religiose, protestanti e musulmani, celebreremo faremo un momento di formazione insieme a un'equipe teatrale proprio sulla coesione sociale, sulla pace. Ed è un lavoro che ci impegna tanto. Noi carmelitani siamo qui in Centrafrica da tanti anni, da 50, dal 1971, ed è un po' nella tradizione carmelitana. Già con Santa Teresa erano partite i primi tentativi di missione e continuiamo anche adesso dopo tanti anni. Os carmelitas estão presentes na República Centro-Africana desde dezembro de 1971. Fez agora, precisamente, 50 anos. No minuto e meio, o padre Gazera, o carmelita Gazera, vai explicar-nos o essencial da missão, do trabalho desenvolvido neste país e lembra até as palavras do Papa Francisco no dia 1 de maio, o Dia Mundial da Paz. Qui in Centrafrica siamo presenti in 5 missioni, in 5 case, di cui 2 parrocchie, questa è Bozum, e 3 case di formazione. Proprio in occasione del 50° abbiamo avuto la gioia dell'ordinazione di 2 giovani sacerdoti centrafricani. Qui il lavoro è molto e c'è bisogno sempre dell'aiuto di tutti. E la presenza e l'appoggio di aiuto alla Chiesa che soffre e di tanti altri ci permette di lavorare e soprattutto di andare avanti, sia nella formazione dei giovani, sia nell'impegno che abbiamo con le scuole. Solo qui a Baoro abbiamo 9 scuole con più di 2000 bambini, ci sono 6 asili e lo stesso nelle altre missioni. Il lavoro è veramente tanto ed è necessario proprio l'impegno un po' di tutti, l'impegno nella preghiera, l'impegno materiale ed economico e l'impegno anche così dell'informarsi, del capire cosa sta succedendo in questa parte del mondo che sembra sempre molto lontana, ma il mondo è piccolo. Quest'anno Papa Francesco, nella giornata della
per la pace, ha fatto un messaggio molto bello in cui parla del dialogo tra le generazioni, dell'educazione e del lavoro, e qui sono proprio delle priorità che diventano drammatiche. De Baoro, da República Centro-Africana, vamos agora até Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, desde esta diocese que é tão especial no sul da China, onde, como dizemos todas as semanas, se reza e fala ainda em português, um olhar também especial para a vida da Igreja. Após vários anos de ter sido inaugurado o Instituto Interuniversitário de Macau, que viria a dar lugar ao que é hoje a Universidade de São José, eis também Timor-Leste inaugurou, no passado mês de dezembro, a Universidade Católica Timorense São João Paulo II. Encontramos algumas semelhanças entre estas duas instituições de ensino superior. Em Macau, o português é a língua oficial de uma região administrativa especial da República Popular da China, que é Macau. Em Timor-Leste, um país independente, que conseguiu a sua independência da Indonésia, também o português é a língua oficial. Outro dado curioso é que ambas as instituições, sendo privadas, têm fortes apoios, não só dos seus governos, como também das suas dioceses. E, em terceiro lugar, ambas as universidades são multiculturais, não só ao nível do quadro de docentes, como também da sua massa de alunos. Por exemplo, para a Universidade Católica Timorense São João Paulo II, já foram contratados 50 professores, sendo que ainda são esperados mais professores da Indonésia, de Macau, de Portugal e do Brasil. Há, no entanto, uma grande diferença entre as duas instituições, que passamos a ler. Enquanto que em Macau, hoje, a Universidade de São José, o Instituto Interuniversitário de Macau começou por ser um instituto onde apenas eram lecionados mestrados e doutoramentos, a Universidade Católica Timorense São João Paulo II irá arrancar já com 4 faculdades, lecionando licenciaturas desde o primeiro ano. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos voltar a focar a nossa atenção nesse grande relatório da Fundação AIS sobre a violência, perseguição, rapto e casamentos forçados de raparigas e de mulheres cristãs em vários países do mundo. E ainda vamos rever o essencial da campanha, da grande campanha de solidariedade para com as crianças da Síria. E uma nota ainda para o desafio que vai ser lançado a todos os que nos estão a ver para se tornarem também benfeitores da Fundação AIS. A Igreja perseguida, a Igreja que sofre no mundo, precisa da ajuda de todos. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos daqui a instantes para falar de tudo isto. Até já! Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo Ado, jornalista, e connosco está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque agora da última parte do nosso programa, vamos até ao Camboja. Vamos conhecer um missionário, o Padre Luca. Quem é este padre, Catarina? Bom, Paulo, o Padre Luca é um missionário italiano que trabalha no Camboja já há vários anos. O que ele faz, mais do que qualquer outra coisa, é de facto estar presente, estar junto da comunidade, ser de facto esta semente de fé num país essencialmente budista, mas que passou por um período muito crítico com uma violência enorme. De facto, Catarina, a história da Igreja no Camboja interpela-nos para a necessidade de se ajudar esta comunidade cristã que é tão pequena e que é também tão sofredora. Sim, o Padre Luca lembra-nos de facto que a comunidade cristã, que os católicos são menos de 1% da população, mas que sofreram, apesar disso,
sofreram todas as atrocidades do regime de Pol Pot, que reprimiu a prática religiosa, que destruiu quase todas as igrejas e reduziu a presença da comunidade cristã praticamente a zero. E agora é preciso fazê-la renascer e é isso que o Padre Luca faz e muito bem. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro de um missionário italiano em terras do Camboja. Quando sono arrivato mi sembrava di essere un po' alla fine del mondo e mi sentivo molto missionario, proprio quelli che vivono nelle situazioni estreme. Ero molto narcisista come idea di missionario. Adesso che sono qui da vari anni mi sento al centro del mondo, all'ombelico del mondo, si dice in italiano. La prima cosa che ho capito, prima di tutto, è esserci, fisicamente, no? Essere qua. È l'incarnazione, cioè essere con la propria carne. Io sono qui col mio corpo. Il mio corpo ci ha messo molto ad adattarsi. Il mio corpo ci sta, ma il rischio è che il cuore sia da un'altra parte, per cui con internet, cioè il rischio di essere veramente da un'altra parte. Ecco, quello che cerco di fare è di essere presente col corpo e col cuore per queste persone. No. Ye ke chon suo ta ye chư Presu Tampiongkal. Ôi, đang ngồi cà nà té, đang ngồi chọn lột đâu ấy nè, lột bột đang ngồi kẹt chẳng hả, nhưng mà đang có. Siamo una piccola presenza, siamo i cattolici in Cambogia 0,15%. Questo è un villaggio cristiano, è conosciuto da secoli. Ci troviamo in un comune dove c'è una fortissima presenza musulmana, però siamo in Cambogia, quindi dove il buddismo è religione di Stato e nel 90%. Quindi abbiamo, semplificando, potremmo dire che da questa parte abbiamo la comunità musulmana e da quest'altra parte la comunità buddista. Ecco, siamo tra questi due poli. Il buddismo è dove l'uomo è presente, quasi senza Dio. Nell'Islam a volte si ha l'impressione che sia Dio senza l'uomo, semplificando, E noi siamo Dio e l'uomo abbracciati insieme, noi in Gesù. Io percepisco veramente il dono che siamo in questo luogo. Como fizemos referência logo no início do programa, a Fundação AIS lançou recentemente um relatório sobre o rapto de crianças cristãs, relatório de raparigas cristãs, raparigas e mulheres cristãs, relatório que revela, Catarina, uma situação, podemos dizer, catastrófica ao nível dos direitos humanos. Sem dúvida, Paulo. De facto, esta grande investigação da Fundação AIS ajuda-nos a conhecer um pouco melhor esta realidade escondida dos raptos e violações das raparigas cristãs, um documento que estamos agora a divulgar aqui em Portugal, junto dos nossos benfeitores e amigos. O relatório Ouçam os Gritos Delas descreve relatos assustadores de mulheres e raparigas cristãs vítimas de violência, de raptos, de violações, de casamentos forçados em vários países como o Paquistão ou Moçambique, a Nigéria ou o Egito, e dá voz a algumas dessas raparigas. É o caso, por exemplo, de Mayra Shabazz. Sim, um dos casos em destaque no nosso relatório é de facto o de Mayra Shabazz, portanto uma jovem cristã paquistanesa que foi raptada, foi torturada e violada em abril de 2020, quando tinha apenas 14 anos de idade. Mayra é também a autora do prefácio deste nosso relatório e conta a sua história, em que revela de facto uma teia de cumplicidade que existe, de cumplicidade e de silêncios que existe entre as autoridades e os autores dos crimes. Mayra Shabazz, que conseguiu entretanto fugir dos raptores, está a viver escondida
desde agosto de 2020, juntamente com a família mais próxima. Mas porquê, Catarina? Porque todos, Mayra, os pais e os irmãos, têm sido alvo de ameaças de morte. A tal ponto, Paulo, que a Fundação AIS no Reino Unido promoveu uma petição pública e apresentou ao governo britânico um pedido para a concessão de asilo. Mas importa também dizer aos nossos telespectadores, Paulo, que a história de Mayra Shabazz, infelizmente, é apenas um dos exemplos da situação dramática em que se encontram centenas de raparigas e mulheres cristãs e de outras minorias religiosas. De facto, tal como Mayra Shabazz, outras mulheres e raparigas aceitaram partilhar as situações dramáticas que suportaram. É o caso de Rita Habib. Rapidamente, Catarina, qual é que é a história de Rita? Bem, a Rita Habib é uma mulher iraquiana e que vivia em Caracos quando a cidade caiu então nas mãos do Daesh, dos jihadistas do Daesh, do autoproclamado Estado Islâmico, em agosto de 2014. A Rita descreve que foi escravizada, que foi violada e foi vendida por diversas vezes até ter sido comprada por elementos da Fundação Shloama, que é financiada pela diáspora assíria e caldeia, e que se fizeram então passar por jihadistas para conseguirem então resgatar a sua liberdade. Em comum a todos estes casos analisados neste relatório está o facto de os violadores, os raptores, pertencerem à comunidade muçulmana e olharem para as mulheres e raparigas cristãs com absoluto desprezo. Exato, Paulo. Portanto, a investigação da Fundação AIS aponta para essa realidade. Portanto, em zonas de conflito e onde se verificam as insurgências islâmicas, nomeadamente como no caso do Médio Oriente ou em certos países de África, as mulheres oriundas das minorias religiosas sofrem alto nível de exploração sexual. Este relatório é muito importante e não podemos deixar de apelar aos nossos telespectadores para o lerem. A síntese deste documento está a ser divulgada já junto dos benfeitores portugueses da Fundação AIS. Quem quiser adquirir este documento, Catarina, o que é que tem de fazer? Basta contactar-nos, Paulo. Portanto, este relatório, hoje são os gritos delas, pode ser solicitado à Fundação AIS, tanto através do nosso telefone que está agora a passar em rodapé, como através da nossa página de internet. Basta pedir-nos e nós enviaremos este relatório, que é fundamental para conhecermos esta realidade escondida dos raptos, das conversões forçadas e casamentos forçados de mulheres e raparigas de minorias religiosas. Um dos países onde este horror é mais visível é o Paquistão. Fausto Biloslavo é um jornalista italiano que não se tem cansado também de denunciar esta situação. Ele não é um Dom Quixote contra moinhos de vento, é sim um homem munido da força da sua convicção e que não tem desistido de alertar as consciências, de alertar os governantes, de alertar o mundo para a existência de jovens raparigas, de meninas, de mulheres que são raptadas, que são forçadas a casar, que são violentadas apenas por serem cristãs, apenas por serem pobres, porque ninguém as defende, por pertencerem a uma comunidade religiosa minoritária. Fausto Biloslavo juntou-se à Fundação AIS para chegar a mais pessoas nesta missão. É preciso denunciar ao mundo esta tragédia. Rapite, stuprate, convertite a forza e costrette a sposare i loro sequestratori musulmani. Ogni anno oltre 1 migliaio di spose bambine cristiane e di altre minoranze religiose subiscono questo ingiusto e tragico destino in Pakistan. Uma, portata via a 14 anni, è ancora nelle mani del marito orco. Mayra è riuscita a fuggire, raccontando di essere stata ripetutamente violentata e costretta ad abiurare la fede cristiana. Asma è morta a causa delle ferite provocate dall'acido gettato in faccia per il rifiuto di sposare un musulmano. Autorità e tribunali troppo spesso chiudono un occhio o danno ragione agli avvoltoi, come la comunità cristiana chiama gli islamici che rapiscono le spose bambine. L'Occidente politicamente corretto e le eroine di Me Too non si occupano di questi casi troppo lontani dai riflettori di Hollywood. Per questo dobbiamo dare una mano ad aiuto alla Chiesa che soffre, che si batte per le giovani cristiane dimenticate del Pakistan. Sarà un Natale difficile a causa del nemico invisibile che ci circonda, un motivo in più per pensare anche a chi sta peggio di noi.
Já na reta final do programa vamos recordar as linhas gerais também da grande campanha que a Fundação AES lançou de apoio às famílias mais empobrecidas na Síria, com o apoio da irmã Annie Demerjian, da Congregação de Jesus e Maria. Esta é uma iniciativa solidária que tem como objetivo, Catarina, oferecer roupa quente a cerca de 30 mil crianças. Precisamente, Paulo. De facto, o que nós queremos fazer é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito, mas mesmo muito importante. Portanto, nós queremos distribuir um par de calças de gangue e uma camisola quente a cerca de 30 mil crianças na Síria que vivem em Damasco, mas também que vivem em Alepo, em Homs, em Kameshli, Assaké, Suída e Oran. Para ajudar a Fundação AES nesta missão tão urgente, é preciso o quê? Bom, eu peço a todos os que nos estão a ver neste momento que entrem em contacto connosco, caso ainda não tenham feito, através do nosso telefone que está a passar em rodapé ou através da página de internet e dizer que querem colaborar nesta nossa campanha, que querem de facto oferecer umas calças de ganga e uma camisola quente a cada uma destas 30 mil crianças da Síria. Portanto, colaborar com a irmã Annie, portanto, fazer chegar este par de calças e uma camisola quente custa apenas 11 euros. Precisamos, de facto, de continuar a alimentar esta campanha, precisamos de continuar a ajudar a irmã Annie a poder dar, de facto, a estas 30 mil crianças que tanto têm sofrido na Síria nos últimos anos e que têm tido tempos tão duros, oferecer este pequeno mimo e um par de calças de ganga e uma camisola quente. Mesmo no meio da azáfama que tem sido, como se imagina, toda a logística desta campanha, a irmã Annie conseguiu tirar uns segundos para gravar uma pequena mensagem com o seu telemóvel. É um muito obrigado a si que nos está a escutar, que nos está a ver, pela ajuda que tem sido dada à Síria através da mão amiga que é a Fundação AES. Dear brothers and sisters, an opportunity for me to thank you in the name of our children, our families, our groups all over Syria, and our sisters. To thank you for your precious gift you gave to our children this Christmas. You can't imagine the smile and the joy on the faces of our children. We want to thank you and we want to wish you a blessed time for Christmas and the New Year. We hope that the coming year will be full of peace and health for everyone. And we ask you to keep praying for us. God bless you. Esta campanha de roupa quente para as crianças da Síria é um exemplo, Catarina, de como os benfeitores da Fundação AES podem, às vezes, com muito pouco, fazer a diferença, ajudando a minorar o sofrimento de tantas famílias ou ajudar a minorar o sofrimento de tantas comunidades cristãs. Nós temos vindo a falar disto nos últimos programas, mas importa deixar aqui bem vincada esta ideia. Cada um de nós pode desempenhar um papel essencial na ajuda a estes cristãos que sofrem, a esta igreja perseguida no mundo, tornando-se benfeitor da Fundação AES. Sem dúvida, Paulo, eu diria mesmo, quase como que um imperativo de consciência. Nós sabemos de tantas histórias de sofrimento, ouvimos falar de tantas pessoas em lágrimas, lemos tantas notícias, tantos relatórios, portanto, como podemos ficar de braços cruzados? Como podemos não ajudar esta igreja que sofre, esta igreja perseguida no mundo? Por isso, ser benfeitor da Fundação AES é ajudar esta igreja nesta verdadeira obra de misericórdia que é a Fundação AES. É preciso agir e hoje vimos aqui tantas comunidades que nos pedem ajuda, pessoas como nós, mas que são verdadeiros heróis, pois não negam as suas raízes, não renegam a sua fé, mesmo quando estão em perigo, quando são ameaçados, quando são perseguidos. Precisamente, Paulo. De facto, os cristãos perseguidos são verdadeiros heróis. Portanto, na sua esmagadora maioria, são pessoas anónimas. Nunca iremos saber o nome deles, nunca iremos conhecer provavelmente as suas histórias, mas temos o dever em consciência de os ajudar e, portanto, os cristãos perseguidos são, sem dúvida, a elite da igreja, são um exemplo que devemos seguir. E por tudo isto é importante, é muito importante que haja cada vez mais benfeitores
da Fundação AIS. Claro que sim, Paulo, e a força vem de facto dos benfeitores, que são de facto a alma da nossa instituição. E quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos ajudar, mais cristãos poderemos continuar a ajudar, mais capelas podemos construir, como vimos hoje aqui no nosso programa, mais crianças poderão ter roupas quentes, podemos ajudar mais padres, mais irmãs, mais catequistas, mais missionários que se poderão de facto ajudar a implementar as suas missões, a continuar a fazer a sua missão no terreno. Precisamos de todos para podermos chegar mais longe, mais próximo destes cristãos perseguidos. Fica aqui então esse desafio a todos os que nos estão a ver. Tornem-se benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É isso mesmo, Paulo, e deixe-me então dirigir diretamente a cada um dos nossos telespectadores e pedir que se junte a nós, que se junte a esta causa dos cristãos perseguidos no mundo, junte-se a esta missão de ajudar os cristãos que sofrem no mundo. Nós precisamos de si, os cristãos perseguidos precisam de si, essencialmente das suas orações e da sua solidariedade, e por isso peço-lhe, torne-se benfeitor da Fundação AIS e ajude-nos a ajudar os cristãos perseguidos no mundo. E assim chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa, ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos os que nos ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.